Ana? Não conheço. Não sou eu. Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou a tia Ana e aqui você encontra tudo o que precisa para o Ministério Infantil. Então, se você faz parte desse mundo, já se inscreve aqui e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. E na lição de hoje nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia que se disfarçou para se passar por outra pessoa para um benefício próprio. Será que isso está certo? Será que Deus aprova isso? Vamos comigo descobrir quem é esse personagem e o que aconteceu. Lá na Bíblia, o Senhor fala que nós não devemos mentir e não devemos enganar aos outros. Na história passada, nós falamos sobre Isaac, que era o filho da promessa. Abraão e Sara tiveram o pequeno Isaac, mas Isaac cresceu, se tornou adulto e precisou encontrar uma esposa. Então, Rebeca veio lá de outra cidade para se casar com Isaac. Rebeca não podia ter filhos, ela era estéril, mas Isaac orou a Deus e Deus curou Rebeca e ela ficou grávida. E não era só um bebê não, eram 2. Rebeca estava esperando gêmeos. Enquanto ela estava grávida, ela sentia que parece que lá dentro do seu ventre aqueles bebês estavam em uma guerra, tanto que lutavam entre si desde o ventre. Quando eles nasceram, eram 2 bebês lindos, 2 meninos. O primeiro que nasceu foi Esaú. O segundo menino, Jacó, já veio agarrado no pezinho de Esaú, já querendo sair já ao mesmo tempo. E Esaú era o primogênito. Primogênito significa o primeiro filho do casal. E naquela época da Bíblia, o primogênito, o primeiro filho, tinha muito mais benefícios do que o segundo, o terceiro e os demais. Quando o pai da família falecesse, seria o primogênito que seria o chefe da família e muitos outros mais benefícios. Ser primogênito era algo muito importante. Esaú gostava muito do campo e ele se tornou um grande caçador. Ele todos os dias caçava e trazia o alimento. Mas Jacó era mais calmo e gostava de fazer os afazeres da casa. Eles eram muito diferentes, mas Isaac e Rebeca amavam os seus filhos. Em um certo dia, Esaú, voltando do seu dia de caça, muito exausto, cansado e com muita fome, chegou perto da tenda onde Jacó estava, preparando um delicioso ensopado de lentilhas. E Esaú, sentindo aquele cheirinho, pediu para Jacó: Jacó, por favor, me dá um prato desse ensopado que eu estou morrendo de fome. Jacó percebeu que poderia pedir algo muito valioso em troca de um prato de ensopado que Esaú seria muito tentado em aceitar. Então, sabem o que Jacó pediu em troca do ensopado? Jacó pediu a Esaú: me dê então os seus direitos de primogênito, que eu te dou um prato de lentilhas. Será que Esaú iria aceitar algo tão valioso, algo tão precioso por um prato de lentilhas? Será? Sim, Esaú estava com tanta fome que aceitou. Ele estava com tanta fome, ele queria tanto satisfazer o seu desejo ali naquele momento, que não pensou nas consequências que isso iriam trazer. Um certo dia, quando Isaac já estava bem velhinho, ele nem enxergava mais direito, ele chamou Esaú e falou: olha, está na hora de eu te passar a bênção do filho mais velho, a bênção do primogênito. Então vá caçar um animal, prepare um alimento bem gostoso para me trazer, e então eu vou te abençoar com as bênçãos do primogênito. Esaú ouviu isso e foi preparar tudo o que tinha que preparar. E Rebeca era muito apegada a Jacó. E quando ela ouviu aquilo, ela correu contar para Jacó o que o seu pai Isaac estava lhe pedindo. Já que ele tinha trocado um prato de lentilhas pela primogenitura de Esaú,
ele se sentiu no direito de receber essa bênção no lugar de Esaú. Então eles começaram a preparar um alimento bem gostoso, então ele tinha que se disfarçar para poder se passar por Esaú. Jacó chegou diante do seu pai, todo trajado, todo disfarçado, e ofereceu o alimento para Isaque. Comeu o jantar que Jacó tinha preparado e, por fim, chamou ele pertinho, colocou as mãos sobre a cabeça dele e o abençoou com a bênção do primogênito. Jacó recebeu aquela bênção, enganou seu próprio pai, mas Esaú também errou em ter trocado a sua primogenitura, ter trocado a sua bênção por um prato de lentilhas. Um pouco mais tarde, chegou Esaú com a caça que ele tinha preparado, mas já era tarde demais. Quando ele chegou diante de Isaque, oferecendo o jantar, ele falou: "Mas eu já te abençoei." E Esaú: "Não, meu pai, eu acabei de chegar." E então eles perceberam que Jacó tinha enganado eles. Perceberam que Jacó tinha sido abençoado com a bênção do primogênito. Esaú ficou muito bravo e falou para Isaque: "Por favor, me abençoe com qualquer coisa, então, qualquer coisa que tenha para mim." Mas a bênção maior Jacó já tinha recebido. Esaú não deveria ter trocado a sua bênção por um desejo momentâneo, por uma fome que ele teve naquele momento. Mas ele trocou. E ficou tão furioso com Jacó, que Jacó teve que fugir, e Esaú perseguiu Jacó, com intenção de tirar sua vida. Mas Jacó conseguiu fugir e ficou vários anos fugitivo. Nós também não podemos trocar as bênçãos do Senhor, as coisas que Deus preparou para nós, por desejos momentâneos, por coisas que passam, vêm e passam e acabam. Mas devemos dar valor às bênçãos do Senhor. E o mais importante de hoje, nós temos que aprender também que não podemos mentir, que mentir e enganar as pessoas é pecado e Deus não aprova esse tipo de coisa. Então, crianças, vamos sempre falar a verdade. E chegamos na lição de número 11, onde o título diz: "O Papai do Céu não gosta de mentira." Os objetivos dessa lição é aprender a falar a verdade e que Deus não gosta de mentira. Inclusive, a palavra de Deus diz que quem é o pai da mentira é o diabo. Inclusive, nessa lição você pode aproveitar e trazer, já que está chegando o dia 1º de abril, onde o mundo diz que é o dia da mentira, você pode aproveitar essa lição para falar sobre isso, que não podemos escolher um dia do ano para homenagear a mentira, homenagear o pecado, homenagear o pai da mentira. Dia 1º de abril é mais um dia em que devemos falar a verdade. Amém? E a palavra-chave é a palavra verdade. E uma sugestão é você ter aí uma plaquinha, 2 plaquinhas de trânsito. Uma com a palavra pare, né? A placa pare. E do outro lado, uma placa onde diz siga. Nosso versículo de hoje diz: "Não minta e não engane os outros." Está em Levíticos 19:11. Então aí você pode usar a placa pare para falar sobre esse versículo. E junto com esse versículo, você pode explicar as consequências de uma mentira. Então você pode utilizar exemplo de outros personagens da Bíblia, ou algum exemplo atual do que aconteceu, alguns contos populares também que a gente escutava na escola, do que aconteceu por causa da mentira. Como, por exemplo, a do palito de fósforo, que é tão pequenininho e que, se for jogado no meio de uma selva enorme, ela pode causar um grande incêndio. Assim também é a mentira. Você pode usar aí algum exemplo para falar sobre a consequência da mentira. Como dica da história, para você trazer aí a história para as crianças, hoje eu usei alguns recursos aqui com os personagens de palitinho, né? Esses personagens eu nem imprimi, eu usei computador e desenhei por cima da imagem e depois apenas colori ela. E aí coloquei depois, colei num papel mais firme e com a cola quente eu colei os palitinhos atrás. Então você pode usar esses personagens assim para contar a história. E o prato de lentilhas, né? Usei um prato descartável, colei algumas figuras de
alimentos que vão numa sopa, por exemplo, e colei alguns grãos de lentilhas aqui também. Talvez algumas crianças não conheçam o que é a lentilha, então é uma oportunidade delas conhecerem. E durante a história você vai precisar explicar algumas palavras que talvez as crianças ainda não saibam o significado, como por exemplo, a primogenitura. Você precisa explicar para elas o que era a primogenitura e naquele tempo o que isso significava, porque hoje talvez isso não faça muito sentido mais. Mas naquela época, naquele local, naquela cultura, ser o filho primogênito trazia muito mais benefícios do que os demais filhos. Então você explique para as crianças o que significava ser o primogênito, o que era essa bênção especial que Jacó tomou de Esaú. Algumas dicas de atividades para você fazer com as crianças agora. Uma dessas atividades é montar um prato de ensopado. Então você pode levar os grãozinhos de lentilhas ou também pode cortar no papel marronzinho, assim como se fossem os grãozinhos de lentilhas. Leva revistas para as crianças, para elas cortarem alimentos que vão em um ensopado, né? Como por exemplo aqui tem milho, cenoura, grãos. Assim as crianças vão montar um pratinho de ensopado para fixar esse ensino, para elas sempre lembrarem do prato de lentilhas que Esaú trocou pela sua bênção. E a outra atividade é, na verdade, uma dinâmica. Você vai precisar de um rolo de um barbante, um rolo assim, um pedaço de barbante bem comprido. E então você vai escolher uma criança para ser o teu estagiário ali. Como é que essa dinâmica funciona? Você vai pegar o rolo de barbante e vai dizer que a criança cometeu uma mentira. Ela mentiu sobre algo. Então você enrola uma vez aquele barbante. Daqui a pouco ela mentiu sobre outra coisa, enrola de novo. E a cada mentira você vai enrolando a criança com aquele barbante até que ela fique bem presa. E ela vai tentar sair e não vai conseguir. Por quê? Você vai explicar. A mentira é a mesma coisa. Ela nos enrola, nos enrola, nos enrola. E quando você vê, você não consegue mais sair. Né? A mentira, ela nos deixa enrolados, nos deixa escravos dela. Mas aí vem Jesus, quando nos arrependemos, né, quando pedimos perdão e falamos a verdade, então Jesus ele desata aquele nó e nós somos libertos. Amém? Agora algumas sugestões de brincadeiras para essa lição. A primeira brincadeira é a brincadeira isso ou aquilo. Vai colocar elas em fila, enfileiradinhos um atrás do outro e um barbante no meio. Então esse barbante no meio, no chão, ou risco com giz assim no chão. De um lado vai estar a placa pare, que significa mentira, e de outro lado a placa siga, que significa a verdade. E aí você vai citar várias coisas ali, alguma verdade, alguma mentira. Quando for uma mentira, as crianças têm que ir para o lado de cá do barbante, por exemplo. Quando for uma verdade ou algum valor de algo que é bom, as crianças têm que ir para o outro lado. É a brincadeira de isso ou aquilo, mas com verdade e mentira, os valores e também coisas ruins. E outra sugestão de brincadeira para você fazer com as crianças é fazer um quadrinho, pode ser uma cartolina, e colocar vários envelopinhos ali dentro. Sabe a brincadeira que tinha no Raul Gil, você tira o chapéu ou não? Então é mais ou menos isso, só que dentro de cada envelopinho vai estar algumas palavras, algumas frases relacionadas à mentira, relacionadas à verdade. E quando ela escolher um envelopinho, ela vai ter que tirar o papel ali de dentro. Você pode ler para ela e perguntar: isso é verdade ou isso é mentira? E então a criança tem que dizer se é verdade ou mentira. Agora algumas dicas de louvores, e esses louvores eu vou deixar links na descrição desse vídeo. Então lá embaixo na descrição, em ver mais, vou deixar ali os links dos louvores. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Curte esse vídeo, comenta, compartilha aí com as pessoas. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho do canal, tá bom? Deus abençoe você, a sua aula e o seu ministério. Um beijo e até o próximo vídeo.